Olá, tudo bem? Bom, pode chegar ao fim o caso Vitória a qualquer momento, pois o prazo de 30 dias da prisão temporária pode ser encerrado, até porque até o presente momento não tem provas. Mesmo que tenha provas, a polícia ainda não declarou nada, mas se não tiver realmente nenhuma prova concreta para que ele se mantenha preso, então existe essa possibilidade dele ser solto. O Miguel, o principal suspeito, o pedreiro Miguel, que foi um aí dos principais suspeitos devido às informações contraditórias que ele acabou trazendo para a polícia, inclusive, né, ali no tempo que a Vitória ela desapareceu e que ele apareceu na câmera, foi um dos principais também que apareceu na câmera, e contando com o histórico, com o depoimento do Miguel, a polícia entendeu que ele poderia ser sim um dos principais suspeitos. Claro, existe uma lista de suspeitos, mas ele encabeça ali como o principal, principalmente porque ele foi convidado a depor, porque ele apareceu nas câmeras e no momento que ele foi convocado para depor, ele foi solto porque naquele momento, naquele presente momento, não tinha corpo, então não tinha vítima, apenas uma adolescente que desapareceu, então você acabou soltando. A polícia acabou soltando ele, liberando. E a polícia disse o seguinte, você não pode sair da redondeza, continue nas redondezas. Provavelmente a polícia estava imaginando, quando tivesse o corpo, já iria prender ele, e ele já sabia disso, ele já suspeitava disso. Então, no momento que acha o corpo, ele acaba fugindo, correndo. E a informação que acharam o corpo chegou até mesmo antes da polícia. Então, já passaram essa informação para ele, e ele se evadiu da residência, e aí a suspeita só tem aumentado. Mas o prazo de 30 dias continua valendo, e para ter uma preventiva, o próprio advogado da família de Vitória falou o seguinte: para transformar esse temporário em uma preventiva, pode não acontecer. Por que? Eu vou explicar. Porque não tem informações, elementos suficientes, mesmo tendo uma testemunha sobre o celular, sobre a história do celular, não tem informações mais importantes para que um juiz determine que ele continue preso. Então a polícia vai ter muito trabalho, ou a polícia está fingindo que não tem, para que o outro que está participando entre numa zona de conforto e assim pegue aí e faça uma corda de caranguejo, né? Então assim, existem os laudos que a perícia técnica está correndo a todo vapor. Existe o exame da unha, existe o exame do DNA, existe o exame do fio de pelo, não sabe se é cabelo, se é cílios, sobrancelha, que foi encontrado. Então são exames também cruciais para que possa identificar. Inclusive o da papiloscopia, que deixa ali as impressões digitais, está tendo muito trabalho, porque mesmo recolhendo material, o corpo da Vitória foi encontrado já em decomposição, né? Enterrou, aquele sol, chuva a todo momento, e isso facilitou para que o corpo ali chegasse ao ponto de decomposição. Agora sim, existe uma questão que foi traçado aí, que ele pode, com medo, né? Ele acabou fugindo. Ele pensou assim, estava no local errado, na hora errada, então a polícia, ao achar o corpo, vai me prender, pois já tem um histórico que não é muito bom, né? Então tudo pode sobrecair nele. Então esse talvez seja o temor dele também, tá? Então a polícia está trabalhando com essa linha de investigação, porque é um caso, como disse o próprio advogado da família de Vitória, é um caso delicado, é um caso que envolve um feminicídio, podendo se alongar aí a um crime, né? Principalmente se o DNA for constatado que teve um outro tipo de violação sexual, aí já entra em um outro crime, sem contar que é uma menor de idade, uma adolescente, então iria complicar muito para ele. Então a polícia, ele tem que agir com uma certa cautela, com um certo cuidado. Mas existem pessoas que estão com muito medo, pessoas que estão preocupadas, pessoas que deixaram de trabalhar, depois voltaram para o trabalho, mas sempre desconfiado em ser preso a qualquer momento. Então, o Miguel, se ele ainda não falou, porque a polícia, gente, a polícia, ela está trabalhando de uma forma tão sigilosa, que mesmo os advogados da família de Vitória
não teve o acesso. Apenas aquilo que é público, né? Que qualquer advogado pode chegar lá, pegar na delegacia, ler o que está ali, mas a investigação em si, os exames ainda não foi colocado na pasta e a família está muito preocupada porque o prazo está acabando e aí a polícia pode chegar ali no 29º dia, né? Que é o prazo do temporário. Quando chegar no 29º dia, decreta ali a prisão preventiva e assim ele seguir custodiado, pois ele é muito suspeito. Inclusive sobre o caso da Yasmin, ele acabou ali todo dia indo perguntar sobre a Yasmin, ia pedir comida, trabalhava, prestava serviço, pedia comida na casa da família de Yasmin, e depois Yasmin some, depois ele começa a perguntar se achou Yasmin, cadê Yasmin. Então, enfim, mesmo chegando os relatos sobre Yasmin, que ela possivelmente esteja em outro estado, esteja no Paraná, esteja na capital de São Paulo e não quer aparecer para a família por causa da discussão que teve dentro de casa, enfim. Mas ainda existe uma grande suspeita, né, entre ele. Mas, confirmando que ele sim é o principal autor e não contando os demais, então tudo vai sobrecair nele, principalmente a ossada que foi encontrada. Teve algumas pessoas que falaram, a ossada era de capivara. Gente, uma parte da ossada era de animal e a outra ossada era de humano, que já está em perícia para identificar se era do sexo masculino ou feminino, ou se a ossada, a idade, né, que tem aquela ossada ali, e tem como eles fazerem essa constatação. Então existe sim essa hipótese da soltura a qualquer momento e possível também, se tratando de Brasil, é possível que não tenha uma conclusão, ele vai ali citar um inquérito, fecha tudo e aí fica no esquecimento mais um crime. E isso que a gente não pode deixar acontecer. Por isso que a gente está trazendo informações para vocês todos os dias, para que a polícia continue empenhada, porque a polícia está empenhada. Mesmo que muita gente não viu entrevista, não viu comentário, apenas os advogados, apenas a delegada ali vai em um podcast, acaba trazendo algumas informações, a gente consegue algumas informações com exclusividades, mas ainda assim a polícia está trabalhando a todo vapor, tentando identificar quem realmente participou e quem é o principal suspeito, caso o Miguel não seja, porque segundo a delegada, o Miguel está informando que ele não tem culpa, que não foi ele, bate de pé junto, que não foi ele. Mas existe também ali uma jogada, né, da própria polícia. Ele disse que não, depois disse que sim, informa todo mundo e a polícia agora investigando para que essa outra pessoa que apoiou não fuja. Então, usando estratégia. Mas a gente vai atualizar vocês sempre que a gente puder. Um forte abraço, Deus abençoe e até mais.